Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre os satélites que orbitam o planeta Terra, ou até mesmo outro planeta qualquer, que são os geoestacionários e os não geoestacionários. Os não geoestacionários são aqueles que a gente pode imaginar, entre aspas, que eles não acompanham a rotação da Terra. Ou seja, eles não ficam em repouso em relação a um ponto fixo do planeta. Um exemplo, imagine que aqui, ó, eu tenho a rotação da Terra no seu equador, né? E aqui um satélite qualquer de massa m, ó. Então você imagina a Terra girando nesse sentido que eu coloquei, ó, né? Como se fosse o equador. E o satélite, ó, girando, por exemplo, nesse sentido aqui, ó. Então imagina, ó, e se eu pegar um ponto fixo qualquer do planeta, como por exemplo esse ponto aqui no Brasil, ó, o satélite não vai ficar em repouso em relação a esse ponto. Então o planeta gira num sentido, num plano, né, o satélite gira em outro plano, em outro sentido. Esses satélites, eles acabam não ficando, né, em cima de um mesmo local o tempo todo. Um exemplo é a Estação Internacional, né? Então você tem até aplicativos gratuitos que te falam os dias e os horários que a Estação Internacional, por exemplo, vai passar em cima do Brasil. Ou os satélites da Starlink, que estão sendo lançados ainda também, né? Já os geoestacionários, você pode imaginar, né, entre aspas, como se eles acompanhassem a rotação da Terra. Ou seja, eles permanecem em repouso em relação ao ponto fixo do planeta. Falando de outra forma, ele sempre fica em cima do mesmo país ou da mesma região, então ele gira junto com a Terra. Aí um exemplo, né? Imagina que aqui eu tenho o planeta Terra olhando de cima. Então aqui eu tenho o eixo de rotação da Terra, no Polo Norte, ó. Então a Terra está girando nesse sentido. Aí eu tenho um satélite aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma pessoa, né? Ou até mesmo uma antena direcionada para esse satélite, ó. De acordo que a Terra gira, vamos supor, ó, que a antena, né, ela vai girar junto com a Terra, ela está em repouso em relação à Terra, ó. Vamos supor que ela venha para cá, ó, esse observador aqui, né? O satélite não sai de cima dele, ó, o satélite terá vindo para cá, por exemplo, ó. Né? Então o satélite ele fica em repouso em relação a um ponto fixo do planeta. Então, enquanto essa antena ou esse observador, né, esse referencial girou aqui, ó, o satélite gira aqui, ó. Então ele fica sempre em cima do mesmo local, né? Aí esses são os chamados satélites geoestacionários. Um grande exemplo são os satélites de telecomunicação, das antenas, né, como essa antena parabólica ou qualquer outra antena. Se você reparar, essa antena, ela capta o satélite e eles travam a antena. Eles não regulam, a antena não precisa se movimentar, né, junto com o movimento do satélite para ficar sempre dirigida para o satélite. Então ela capta o satélite e para. Aí você pergunta, né? Você fala assim, ó, a Terra está girando e o satélite também está girando. O satélite não pode parar porque senão ele cai na Terra, né? Vimos na aula passada. Então, concluo, de acordo com que a Terra gira, que a antena gira, o satélite gira junto. Então eu posso imaginar que a antena está em repouso em relação ao satélite ou o satélite está em repouso em relação à antena. As condições de existência de um satélite geoestacionário são basicamente 5. E aí vocês têm que saber, tá? Porque isso cai em provas, né? Em questões. Ele tem que ter o mesmo sentido de rotação da Terra. A velocidade angular dos satélites tem que ser igual da Terra, que é de 15 graus por hora. O período de rotação do satélite tem que ser igual ao período da Terra, que é de 24 horas. A órbita desse satélite tem que estar obrigatoriamente no plano do Equador, para ser geoestacionário, só no Equador que dá certo. E todos os satélites
se encontram na mesma altitude em relação ao centro da Terra, né, ou à superfície terrestre. Como assim? Então vamos entender cada uma das condições para o geoestacionário. Então vamos lá. Primeira, o satélite tem que, a rotação, o sentido de rotação do satélite tem que ser igual ao da Terra. Isso é até um pouco óbvio, né? Então imagina aqui, ó, o Polo Norte, né? Eu estou olhando de cima, aqui estaria o eixo de rotação da Terra, imagina a Terra girando para lá, ó. O satélite, para ele ser geoestacionário, obrigatoriamente, ele tem que girar no mesmo sentido, né? Não adianta o planeta Terra girar num sentido e o satélite girar no sentido contrário. Se isso acontecer, ele não vai ser geoestacionário. A outra condição é que a velocidade angular do satélite tem que ser igual à velocidade angular da Terra, que é de 15 graus por hora, para quem não sabe, né? A Terra, ela gira ao redor do próprio eixo. A cada 1 hora, ela vai ter percorrido um ângulo aqui, ó, que eu chamei de θ, de 15 graus. Percorrendo uma volta, 360 graus, em 24 horas. Por isso, inclusive, que as linhas do fuso horário, entre elas tem um ângulo de 15 graus, né? Não é à toa. Então, isso quer dizer que, imagina a Terra, né, girando ao redor do seu eixo, eu estou olhando de cima, se a Terra percorre um certo ângulo que eu coloquei aqui como θ, ó, o satélite também tem que percorrer o mesmo ângulo, para que ele fique em repouso em relação ao ponto fixo do planeta e seja um satélite geoestacionário. A próxima condição é que o período do satélite seja igual ao período da Terra, que é de 24 horas. Não se esqueça que período é o tempo de uma volta. A Terra gasta 24 horas para dar uma volta ao redor do próprio eixo. Então, para o satélite ser geoestacionário, ele também tem que gastar 24 horas para dar uma volta na sua trajetória circular. A próxima condição é que todos os satélites geoestacionários, não tem exceção, obrigatoriamente, eles devem girar acima do Equador, ou seja, só dá certo se ele estiver em órbita exatamente no plano do Equador terrestre. Por quê? A órbita do satélite ao redor da Terra é um movimento circular. Todo movimento circular tem que ter a força centrípeta, que é a força responsável pela curva. E no caso do satélite, é a sua força de atração gravitacional, ou sua força-peso. A força centrípeta, força-peso do satélite, deve ficar dirigida sempre para o centro da curva. Aí pense comigo, em qual local eu consigo fazer essa força-peso do satélite ficar dirigida, ó, para o centro do planeta, que é o centro da curva, e é uma força de atração gravitacional, de tal forma que esse satélite consiga acompanhar a rotação do planeta, se transformando num satélite geoestacionário. O único local possível é acima do Equador, ó. Eu vou tentar mostrar um satélite não geoestacionário, ó, que eu sei que isso é bem confuso entender, principalmente, né, na tela. Então imagina esse satélite aqui, ó, ele não está acima do Equador. A sua força-peso ou, né, de atração gravitacional fica sempre dirigida para o centro do planeta. Então tá aqui a sua força-peso para o centro da Terra. Coloque ele em órbita circular agora. Ele não vai conseguir girar junto com a Terra. A sua órbita circular, a órbita tem que ser sempre perpendicular, né, à força centrípeta, a força-peso nesse caso. Ela vai ficar, por exemplo, para cá, para lá ou para cá, né, tanto faz. Ou seja, esse satélite, ó, ele entra em órbita, não quer dizer que ele não vai entrar em órbita, mas ele não vai conseguir ser um satélite geoestacionário, ó, porque a Terra vai estar girando para cá e ele para cá. Ó. Então, o único local que eu consigo fazer o satélite ficar em repouso em relação a um ponto fixo na Terra, ou seja, girar junto com a Terra, de tal forma que a sua força-peso
fique dirigida sempre para o centro, no Equador. Olhando de cima, ó, aqui está o Equador, né? O eixo de rotação da Terra, Polo Norte ali, ó, a rotação da Terra em laranja, o satélite girando. Se você reparar, ó, se ele estiver junto, né, acima do Equador, no plano do Equador, eu consigo fazer, ó, em todos os pontos, ó, a força-peso ficar dirigida para o centro do planeta e ele girar, né, junto com a Terra. A última condição é que todos os satélites geoestacionários se encontram na mesma altitude. Inclusive, isso aqui é um problema hoje, né? Porque nós já temos muitos, mas muitos satélites orbitando geoestacionários e estão todos na mesma altitude. Então, essa órbita, que é uma só possível, ela já está poluída. Aí, por que a altitude é a mesma? Vamos demonstrar. Então, aqui eu tenho a Terra, com massa M maiúsculo, ó. Aqui eu tenho o raio da Terra, a altitude do satélite em relação à superfície da Terra, e o D, né, que é a distância do centro da Terra ao centro do satélite. E aí, como esse D, né, é a distância do centro da Terra ao centro do satélite, ele acaba se transformando no raio da trajetória circular do satélite ao redor da Terra. Então vamos lá, a força-peso funciona como centrípeta, que é a força responsável pela curva. Então eu posso igualar a força centrípeta é a força-peso. Força centrípeta, de acordo com as leis de Newton, fica mv ao quadrado sobre o raio da curva, que para mim é o d, que é o raio da Terra mais a altitude do satélite em relação à superfície da Terra. Força-peso, eu posso fazer um mg. Aqui, se você reparar, ó, m com m divide. Já respondendo outras questões. Não depende da massa do satélite, ó. A massa do satélite, ó, dividiu aqui. Então, período, altitude, não depende da massa do satélite. Então, aqui a gente tem a expressão, ó, que V ao quadrado, né, passa a ser igual a D, que é o raio da curva, vezes a gravidade, ou a aceleração da gravidade, no ponto onde o satélite se encontra, né? Aí nós já aprendemos a calcular esse G aqui. Esse G a gente consegue calcular, por exemplo, fazendo Gzão, que é constante da gravitação universal, massa do planeta, massa da Terra, dividido por D ao quadrado, que é do centro do planeta ao ponto onde o satélite se encontra. Eu posso substituir ali, ó. Então isso aqui vai ficar V ao quadrado, vai ser igual a D, que é o raio da curva, vezes Gzão, Mzão, sobre D ao quadrado. D com D aqui vai dividir, ó. Correto? Aí, do MCU, lá do MCU, movimento circular uniforme, a gente pode escrever que velocidade é 2πr, nesse caso D, que é o raio da curva, dividido por período. Posso substituir ali, ó, e repara que está ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 2πd, que é o raio da curva, por período, tudo ao quadrado, igual Gzão, Mzão, sobre D, que é o raio da curva. Então vai ficar 4π ao quadrado vezes D ao quadrado dividido por período ao quadrado, igual a Gzão, Mzão, sobre D. Aí, ó, vai ficar D ao cubo, vai ser igual a Gzão, Mzão, vezes período ao quadrado, reparou? Ó, Gzão, Mzão, período ao quadrado, D ao quadrado vezes D ao cubo, dividido por 4π ao quadrado. Teremos, então, um D igual a raiz cúbica de Gzão, Mzão, vezes período ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado. Se você analisar o que acabamos de demonstrar, ó, Gzão
Constante da gravitação universal é igual para todos os satélites. Mzão é a massa do planeta, como a massa da Terra, que também é igual para todos os satélites. Período ao quadrado também. O período de todos os satélites geoestacionários é igual a 24 horas. 4π ao quadrado é um valor. É por isso, né, que então essa distância d, que é a distância do centro do planeta até a órbita do satélite, é igual para todos os satélites geoestacionários, estamos falando apenas do geoestacionário, independente da massa do satélite. Agora, se o satélite não for geoestacionário, aí a gente pode colocá-lo em qualquer órbita, a qualquer altitude. Se você substituir os valores aqui, ó, constante da gravitação, massa da Terra, né, você procurar aí você vai achar os valores, o período é de 24 horas, passa para segundos, tá? 4π ao quadrado aproximadamente 10, né? Substitui os valores e tira a raiz cúbica, que eu já fiz aqui, ó. Você vai achar esse d, que é a distância do centro do planeta até a órbita, de 42.164 quilômetros. Aí o raio da Terra, se você, né, só pesquisar aí que você vai ver, o raio da Terra é de aproximadamente 6.378 quilômetros. Então, ó, esse D, tá, ó, que é esse valor. Aí o raio da Terra, ó, se você pesquisar, você vai ver o valor dele aí, ó, que é esse, ó, aproximado. Conclua a altitude em relação à superfície da Terra, que todos os satélites geoestacionários se encontram, vai dar aproximado a 35.786 quilômetros. Aí tem questões que perguntam, tá, esses valores. Na verdade, às vezes tem questão que pergunta o D, que é a distância em relação ao centro da Terra, ou o H, que é a distância de um satélite geoestacionário em relação à superfície terrestre. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. A gente está chegando aí no finalzinho do curso de gravitação, né? Cumprindo aí a programação oficial. Um abraço e até as próximas.